Olá a todos, Vitor Aguiar falando, mais uma vez, começando o bate-papo a respeito aqui do andamento dos mercados financeiros nesta terça-feira. Antes de falar da terça-feira, eu queria só fazer uma rápida lembrança do que foi a sessão de segunda, Os mercados eles estavam ali com uma toada positiva até mais ou menos a metade da tarde, e aí de repente tudo virou, bolsas americanas mergulharam, o Ibovespa fechou nas mínimas do dia. O que aconteceu? A gente teve uma notícia no fronte do coronavírus. O estado americano da Califórnia determinou o fechamento de bares, restaurantes e outros estabelecimentos por causa do avanço do coronavírus lá na região, e claro que isso pesou sobre o humor dos investidores. Afinal de contas, foi uma primeira medida concreta no sentido aí de um retrocesso na reabertura da economia americana, e é claro que esse é o maior medo dos investidores no momento, A gente ter de novo uma onda de fechamento de estabelecimentos por causa do coronavírus, o que, é claro, mexeria diretamente com a economia americana. Então, enfim, essa foi uma primeira notícia nesse sentido, e isso pesou sim sobre o humor dos investidores. Essa notícia, ela continuava trazendo uma forte cautela no início dessa terça-feira. Dava para ver bolsas lá da Europa caindo, bolsas dos Estados Unidos também no campo negativo, e o Ibovespa abriu em baixa hoje, só que tem assim uma certa hesitação, uma certa dúvida, por parte dos investidores. Então, pelo menos aqui no Ibovespa dá para ver que o índice cai, sobe de novo, ele está indeciso. No momento está avançando 0,45% no nível de 99 mil pontos, ele está mais ou menos ali na risca dos 99 mil pontos, mas novamente, uma sessão muito volátil, muito instável. A qualquer momento o índice perde força ou ganha força. E lá fora também tem mais ou menos esse tom. As bolsas americanas abriram em queda, viraram para alta, estão um pouco indecisas. O que não está indeciso é o mercado de câmbio. Lá a cautela continua bastante pesada. O dólar à vista vai subindo já quase 1% nessa manhã e já chega perto do nível de R$ 5,43, 44 centavos. Lembrando que no mês de julho o dólar ainda não fechou acima dos 5,40, estamos caminhando para essa marca agora na sessão do dia 14, terça-feira. Bom, por que a gente tem toda essa oscilação nas bolsas, Por mais que o cenário do coronavírus ele esteja evoluindo de uma maneira preocupante lá nos Estados Unidos, sinalizando aí possíveis fechamentos de estabelecimentos, de economias por uma segunda ocasião, também tem todo um noticiário que traz alguns elementos positivos. Então, alguns tentam se agarrar às notícias mais boas, outros preferem ter mais cautela, e aí a gente vê essa bola dividida. No lado positivo, a gente teve o início da temporada de balanços corporativos do segundo trimestre nos Estados Unidos. Foram 3 grandes bancos que divulgaram resultados hoje: JP Morgan, Citi e Morgan Stanley. E os resultados, aliás, não foi Morgan Stanley, foi o Wells Fargo, desculpa, e os 3 resultados, eles mostraram uma certa fraqueza, mas eles não vieram tão ruins quanto o mercado imaginava, Ou seja, em termos de comparação com as expectativas, até é possível ter uma conclusão um pouco positiva, apesar da fraqueza. A temporada do segundo trimestre como um todo deve ser mais fraca, porque foi o auge do coronavírus, nas atividades das companhias, do varejo, do setor de serviços, e enfim, quase todas as empresas elas foram mais fortemente afetadas pelo Covid-19 no segundo trimestre. Dito isso, a gente teve também dados mais positivos vindos da China. A balança comercial lá ela veio mais forte que o esperado no mês de junho, com exportações e importações surpreendendo positivamente os investidores. Então, esses 2 fatores, de certa maneira, eles ajudam a compensar uma cautela um pouco maior com o cenário da pandemia nos Estados Unidos. Quando a gente olha para a Europa, por outro lado, teve mais uma rodada toda de dados preocupantes. A produção industrial na zona do euro e o PIB do segundo trimestre no Reino Unido ficaram abaixo das expectativas, e isso trouxe sim um certo viés menos otimista para os investidores. A Europa ela vinha mostrando uma recuperação, sempre surpreendendo positivamente. Dessa vez os dados ficaram aquém das expectativas.
Enfim, a mensagem para vocês é: hoje o dia é cheio de fatores positivos e fatores negativos, vetores que puxam a bolsa para baixo, vetores que puxam a bolsa para cima. Por isso a gente vê essa tendência mais instável da bolsa ao redor do 0 a 0. O mercado de câmbio, por outro lado, ele prefere sim dar mais peso ao fator coronavírus, à cautela, e a gente vê o dólar buscando níveis que não eram atingidos desde o mês passado. Bom, vou continuar de olho em tudo, continuar de olho nas negociações de bolsa e câmbio e vou atualizando todas as informações em tempo real lá no seudinheiro.com, tá certo, gente? Muito obrigado, um abraço e até amanhã.